Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, no domingo, nós começamos o primeiro domingo da Quaresma. E a igreja, ela nos coloca neste combate. Jesus de um lado, Satanás do outro. Jesus passou 40 dias no deserto, fazendo jejum e rezando. E aqui diz que quando Jesus estava com fome, lembremos que nós estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o 13º. Diz que Jesus foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Ele não comeu nada naqueles dias. E depois disso sentiu fome. E foi justamente no momento em que Jesus sentiu fome, o diabo agora começa a dialogar com Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. É interessante, meus irmãos, que a oração da coleta da quarta-feira de cinzas vai nos dizer o seguinte, que nós rezamos na quarta-feira: Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão. Olha, concedei-nos, Senhor, iniciar com o jejum esse tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Jejum, a oração, a penitência, auxiliado pela penitência, para que sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Eu não sei se você tem ouvido por aí, através de determinadas autoridades religiosas, que vão para o púlpito para dizer simplesmente que o diabo não existe. Às vezes eu me pergunto que quando uma autoridade religiosa, ela diz que o diabo não existe,
o que é que ela diz diante do evangelho de hoje? E aqui, São Lucas está deixando bem claro que o diabo tentou Jesus durante 40 dias. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. E ali foi tentado por quem? Pelo diabo, durante 40 dias. Há um combate, meus irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. Diante de um mistério que nós não entendemos, Deus permite que o diabo nos tente. E não só permite que o diabo nos tente, como o próprio Jesus, que é Deus, foi tentado na sua humanidade pelo diabo. Então nós temos esse combate, o diabo de um lado, Jesus do outro, para ficar até melhor para nós entendermos. E o que é que o diabo quer de mim e de você? A nossa alma. Satanás quer a nossa alma. Ele quer levar a nossa alma para o inferno. É isso que o diabo quer. E o que é que Jesus quer? Jesus quer levar a nossa alma para o céu. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele nos quer no céu. Entendamos isso. O diabo nos quer no inferno, que é o lugar dele, que foi criado para ele. Jesus nos quer no céu. Nós temos um inimigo, o inimigo da nossa alma. Não entrem na onda achando que o diabo é bonzinho. Tem um filme aí que passou uns tempos atrás, mostrando o diabo como uma pessoa muito boa, assim, maravilhosa. Isso é mentira, meus irmãos. O diabo não é bom, ele é mau. Por natureza, ele tem essa natureza má. E ele não vai ficar bom, o diabo não vai ficar bom. Ele tem ódio de Deus. Ele não ama a Deus. Ele tem ódio de Deus. Mas como ele não pode enfrentar Deus diretamente, ele acaba nos usando. Você está entendendo? E hoje em dia, ele está com uma força, e lá no livro do Apocalipse fala, no capítulo 12, que sabendo que pouco tempo resta para ele, e realmente esse tempo dele está acabando, esse tempo em que esse mistério da iniquidade vive nos tentando, esse tempo está acabando, meus irmãos. Então ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está usando de toda a força que ele tem, mas ele não é mais do que Deus, jamais será como Deus, mas ele tem uma força que é superior à nossa. E se nós não nos apoiarmos em nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos levará à tentação. E ele está em alta. Tem muita gente aí que está servindo diretamente agora a Satanás. E tem Satanás como Deus. Aqui perto da nossa cidade, existe um templo satânico, dedicado a Satanás. E se tem um templo satânico, então significa que tem adoradores. Você está entendendo? Tem almas que estão adorando Satanás. E Jesus aqui no evangelho de hoje, Jesus deixou bem claro para ele, quando ele diz assim: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. E é mentira, mentindo para Jesus, porque ele é mentiroso por excelência. Eu te darei todo este poder e toda a glória, toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-la a quem quiser. Aí Jesus responde, portanto, ele continua falando, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Olha só, ele queria que Jesus
se prostrassem em adoração a Ele. Oferecendo a Jesus o quê? As coisas desse mundo. É isso que Ele faz. Ele oferece as coisas deste mundo para que nós abandonemos o Senhor e adoremos a Ele. E o que Ele quer é a nossa alma, mas graças a Deus, Jesus dá uma resposta para ele bem forte. A Escritura diz, que traz a revelação divina: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quem que nós adoramos? Nós adoramos a Santíssima Trindade, meus irmãos. Nós adoramos um Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos a Santíssima Trindade. E nós somos convidados a adorar a Santíssima Trindade na pessoa que se revelou, que veio até nós. O Verbo divino se encarnou e habitou entre nós, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos chamados a adorar Satanás, nós somos chamados a adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que a segunda leitura hoje está falando. A segunda leitura que está na carta aos Romanos. O que diz a Escritura? É Romanos 10, de 8 a 13. Nós temos como base, meus irmãos, a Sagrada Escritura. Deus se revela a nós por meio da Sagrada Escritura. O que diz a Escritura de São Paulo? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. A salvação nossa, ela vem por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração credes que o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Todo aquele que crê em Jesus jamais será confundido. O diabo, ele traz confusão, meus irmãos. O diabo é a confusão, é a divisão. Portanto, versículo 12, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que invocam. A quem nós devemos invocar? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos invocar Satanás, não. Estão invocando Satanás. Mas nós somos católicos, nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos invocar Satanás, porque ele não é Deus, ele é um anjo decaído. E o próprio Jesus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, ele fala para os apóstolos: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele foi expulso do céu. E agora ele quer vir com essa conversinha, querendo que nós abandonemos a Deus para adorá-lo. E essa conversinha agora ele está se mostrando, dizendo que ele é bonzinho. Ele não é bom, ele é mau. Ele odeia a Deus. E ele odeia a mim. Ele odeia você. Ele quer nos levar ao pecado. Como aqui no Evangelho de hoje, ele estava querendo levar Jesus a pecar. Veja a prepotência dele. Tentar Jesus, veja, que prepotência, ele foi tentar Jesus, e Jesus o venceu, pelo jejum, pela oração, pela palavra, para mostrar para nós que é pelo jejum, pela penitência, pela palavra de Deus, é que nós o vencemos, nós buscamos a força em Jesus. É claro, meus irmãos,
Jesus não precisava de oração, Jesus não precisava de penitência, não precisava de nada disso para vencer Satanás, porque Jesus já é Deus. Mas ele está mostrando para nós como é que nós o vencemos. E aqui São Paulo continua: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que tem Jesus como Senhor e Redentor, todo aquele que tem Jesus como Salvador, será salvo. A nossa salvação, ela vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta quaresma, meus irmãos. Nós entramos num combate, mas esse combate que nós entramos contra Satanás, não é pelas nossas forças, não. Ninguém pense que nós vamos conseguir vencer Jesus com as nossas próprias forças. Nós só conseguimos vencer Jesus com Jesus. Jesus é o nosso escudo, Ele é o nosso Salvador, é a Ele que nós devemos nos dirigir, invocá-lo e adorá-lo. É bonito também aqui na primeira leitura hoje, que vai falando aqui de Moisés, que está em Deuteronômio capítulo 26, de 4 a 10, e aqui vai falando de toda a ação de Deus no passado. O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta, e a porá diante do Senhor teu Deus, e dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, para lembrar o quê? O passado, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Deus que libertou o seu povo, Deus que salvou o seu povo, e ali se tornou um povo grande e forte. Esse povo grande agora somos nós católicos que seguimos o Senhor. Mas eu quero chegar ao final. Aqui no versículo final, que é o 10, diz assim: por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de posto os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Depois que se oferece todo o sacrifício, tudo que é oferecido a Deus, nós nos prostramos diante da Santíssima Trindade em adoração. Nós não adoramos Satanás. Vou repetir mais uma vez: nós não adoramos Satanás. Satanás não é o nosso Senhor. Satanás não é o nosso Salvador. Satanás é o anjo rebelde, o anjo decaído. É aquele que através da soberba ele quis ser igual a Deus, ou até superior a Deus, e ele foi expulso do céu. E agora ele quer nos levar a adorá-lo. Não, nós adoramos Jesus Cristo. Nós adoramos o Senhor. É Ele que nós adoramos. Estão entendendo? O convite que Jesus nos faz é esse. Satanás quer nos levar a adorá-lo. E nós não vamos adorá-lo porque nós já somos batizados, nós adoramos a Deus. E nós cremos em Deus, nosso Senhor. E é bom definir esse Deus. É a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Espírito Santo, que é um Deus só. E nós somos convidados a adorar a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vai um dever de casa para nós no dia de hoje. Hoje é domingo, meus irmãos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos na quaresma. E que tal no dia de hoje você reservar um momento para adorar Jesus Cristo? Que tal você ir lá na sua igreja? Jesus está presente na Eucaristia. Essa é a penitência. É lamentável eu ter que dizer isso, mas não deveria ser penitência, deveria ser algo assim que nós poderíamos fazer de bom grado. Mas que tal hoje você ir lá na igreja? Claro, a maior adoração de hoje é o sacrifício da Santa Missa. Então, participar da Santa Missa.
E depois de participar da Santa Missa, ou até mesmo antes da missa, reservar uma meia hora ou uma hora. Vai de acordo com a disponibilidade do seu coração. E você adorar Jesus na Eucaristia. Se você mora na roça, mora muito distante da igreja, você não tem como ir à igreja, então adore Jesus aí no seu quarto. Se prostre em adoração diante do crucificado e faça a sua adoração. Hoje é dia de nós mostrarmos que a pessoa que nós adoramos é Jesus Cristo, é o nosso Deus, é Ele que nós adoramos. Fazer esse momento de adoração. É o dever nosso de casa para o dia de hoje. Adorar Jesus. Fazer aquele momento diante de Jesus eucarístico. Se prostrar diante de Jesus em adoração. Fazer, quem sabe, uma hora santa ali diante do Senhor. E trazer em mente o que Jesus disse para Satanás. Satanás querendo que Jesus o adorasse, e Jesus disse, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. E o nosso Deus é um Deus trino. É um Deus único e trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que se fez carne e habitou no meio de nós, se fez homem. E hoje, Ele está presente também na Eucaristia. Nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. E só a vós, Senhor, nós adoramos. Mais ninguém. E proclamamos Jesus, como disse Paulo hoje na carta aos Romanos, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.